Fala aí, moçadinha. Vou falar de um assunto bastante interessante e que pouca gente acho que conhece, tá? Vamos lá. Isso aqui é um carburador de uma marca super conhecida, né, que é o Weber. O Weber é uma marca italiana. Por que falar sobre carburador, né? Porque tem muita gente ainda que usa carburador, principalmente nos carros antigos e tudo. Aqui na Europa tem muito carro de muito prestígio que utiliza carburador Weber. Principalmente se for um carro realmente assim de coleção realmente, tá? Todos os determinadas Ferrari, Lamborghini um pouco menos, mas eu diria mais Ferrari e Maserati muito antiga, principalmente os carros dos anos 50, início dos anos 60, as Webers antigas tinham uma placa de identificação rebitado, escrito em preto. Tá? Ela é pintada de preto e tem uns números gravados. Essas Webers são muito caras, são muito procuradas dentro do mundo do carro de coleção de alto prestígio. Mas o que eu queria comentar aqui com vocês é a respeito do funcionamento de base dos carburadores. E que pouca gente sabe. Por exemplo, o diâmetro de todos os encanamentos que tem aqui dentro, todo o circuito que tem aqui dentro, o diâmetro, em relação à densidade do combustível, tá? Então, quando a gente projeta um carburador, um dos primeiros elementos que tem que ter de base é saber qual é o combustível que vai ser usado. Eu usei muito Weber para trabalhar no metanol, para trabalhar no álcool. Hoje em dia eu não faria nunca mais isso, tá? Não faria mais porque eu acho que é uma pena utilizar uma Weber para trabalhar com álcool. Mesmo se dar um banho, né, de proteção e tudo, eu não usaria mais. Eu iria direto numa injeção. Mas é uma curiosidade, assim, que pouca gente pensa, assim, que o carburador é feito exclusivamente para um determinado tipo de combustível, tá? Mas hoje eu quero falar de um detalhe que vai passar na maioria das pessoas, vai passar ao lado. E é um detalhe muito importante, tá? Que é isso aqui. Essa peça aqui. Tá? Essa peça faz parte do comprimento do meu coletor de admissão. O coletor de admissão do meu carro começa a partir daqui. E vai até onde? Vai até o centro da minha vela. Até o centro do eletrodo central da minha vela. Por quê? Porque é ali que dá o início da minha combustão. É ali que começa a transformação do meu combustível, que é uma energia em estado líquido, em energia mecânica. Tá? Isso é muito importante. Então, pessoal, o formato dessa corneta é mega importante. A gente não pode fazer ela de qualquer jeito. Então, o diâmetro inferior aqui, esse diâmetro aqui interno, a altura, e o diâmetro externo, e o raio dessa curva aqui, a inclinação, tá? Essa aqui é meia paralela, mas tem umas que são muito mais inclinadas. Tem uma relação de proporção, e eu tenho que guardar essa relação. Como que foi desenvolvida essa relação? Essa relação foi desenvolvida principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Isso fizeram grandes estudos e aí se chega em valores que são determinados por leis da física, simplesmente, e não tem como querer fazer melhor do que isso. Tá? Realmente aqui é uma boa
uma boa relação. Ela pode ser um pouco mais comprida, ela pode ser um pouco mais curta, mas as proporções têm que ser guardadas. Isso é super importante. Mas hoje eu vou falar de um outro detalhe muito mais sutil e muito interessante. Presta bem atenção no ruído que você vai escutar agora. Eu estou usando a minha unha e eu estou escorregando a minha unha sobre a superfície aqui. E a rugosidade que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho aqui. Essa aqui é uma legítima Weber, fabricado em Bolonha. Bolonha, pessoal, tem a mesma importância para a Itália, a mesma coisa que São Bernardo do Campo teve para o Brasil, para São Paulo. Tá? É um polo industrial que foi muito importante. Agora, por que eu tenho essa rugosidade? E qual que é algo que acontece muito comum? Isso aqui enferruja, isso aqui vai envelhecer, e eu quero restaurar meu Weber. O que muita gente faz? Desmonta isso aqui e manda para cromar. E quando a gente manda cromar, a gente quer um acabamento muito bonito, a gente vai polir essa superfície e vai ficar tudo liso. Conclusão, eu estou diminuindo o rendimento do meu carburador e principalmente do efeito que vai fazer aqui. Então, essa rugosidade, ela é feita com um senso crítico muito grande. Então, por que eu faço essa superfície rugosa? Essa superfície rugosa tem tudo a ver com a superfície, o acabamento que eu vou dar no meu coletor de admissão, no meu duto de admissão, no meu cabeçote, no coletor de escape, no duto de escapamento do meu cabeçote. Pessoal, quando o ar entra aqui, a maior quantidade de massa em movimento vai ser aqui no centro. E esse fenômeno vai acontecer também dentro do meu duto de admissão, dentro do meu duto de escapamento no cabeçote. De maneira diferente, o comportamento dos gases em movimento na admissão é diferente do movimento dos gases de escapamento. Mas aqui eu vou falar só na admissão. Então a Weber quis fazer essa rugosidade. Por quê? Porque eu vou fixar melhor a minha camada fundamental. O que é a camada fundamental? É uma parte do ar fica quase que imóvel quando ela está aqui perto da superfície do meu coletor de admissão, que eu falei que começa aqui. Tá? Então, se eu tenho essa rugosidade, ela vai ter um poder de adesão na superfície aqui maior. Então, aqui no centro eu tenho um grande movimento, eu tenho um grande volume, eu tenho uma velocidade relativamente alta, muito mais alta que na minha periferia aqui, tá? Essa camada fundamental, ela é muito importante, porque ela vai fazer um efeito como um lubrificante vai fazer em duas peças móveis. Então, a camada fundamental vai ficar aqui em volta, vai ter um movimento relativamente lento, ela vai ter sempre uma tendência a aderir na parede aqui. Todas as outras moléculas de ar que vão passar aqui ao lado
vão ter uma grande facilidade em deslizar em relação às outras moléculas de ar que estão quase que fixas aqui na parede. Então vai fazer um efeito de menor atrito, vai ter uma facilidade em francês a gente fala écoulement, no fluxo de ar. Vai ter uma facilidade em obter um fluxo de ar muito, muito maior aqui. Então, com essa rugosidade, com as mesmas condições de trabalho, eu vou ter uma massa de ar muito maior que vai transitar nesse duto em relação a uma corneta como essa aqui, que foi cromada e foi polida. E o mesmo efeito vai acontecer no meu coletor de admissão, no meu duto de admissão também. Tá? É por isso que em determinadas preparações, com determinados combustíveis, a gente vai escolher determinada rugosidade no meu cabeçote. Hoje em dia está muito na moda de ficar divulgando aquele acabamento com bola que imita a superfície de uma bola de golfe, né? Mas existem muitos outros tipos de acabamento, tá, pessoal? Algo muito importante que pouca gente fala, e pelo menos eu acho que se fala muito pouco, é o seguinte: quando você quer mandar fazer um acabamento desse tipo, a profundidade que vai ser usinado tem que ser idêntico em tudo quanto é lugar. E os dois dutos têm que ser idênticos. O mesmo ponto onde vai ser usinado tem que ser idêntico em cada duto. Tá? É muito complicado. É pouca gente que faz isso. Tá? Principalmente porque tem dutos, você pode ter um motor 4 cilindros, que já de origem os dutos não têm o mesmo desenho, não têm as mesmas dimensões. E é o preparador, junto com a pessoa que vai usinar, que vai ter que achar qual vai ser o melhor compromisso para ter o mesmo fluxo, né? O mesmo rendimento nos mesmos dutos. Tá bom? Então esse é um detalhe que eu acho que é bastante interessante e que eu acho que é pouca gente que conhece. Então eu queria compartilhar esse detalhe. Então se você tem uma Weber, ou se você tem um motor que você tem muito critério em fazer ele, tome sempre muito cuidado com o tipo de acabamento que você vai fazer e tem que entender por que e como que isso funciona. Aqui eu só dei uma pequena ideia, tá bom, pessoal? Só para despertar a sua curiosidade, tá bom? Aqui no mundo dos motores, no refúgio dos motores. Se inscreve aí no canal. Abraço.